Boa tarde a todos, o meu nome é Yolanda, eu estou atualmente responsável pelas unidades de internações clínicas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de participar dessa maratona em relação à segurança do paciente. Dizer que é com satisfação que nós estamos aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência ao longo desses quase 9 meses de pandemia. Vou falar um pouquinho dessa trajetória que a gente vem passando e depois a enfermeira Paula vai falar um pouco de todo o processo para estruturação da unidade onde estão localizados os pacientes com suspeita ou com Covid. A partir do momento em que se noticiou a pandemia e que começamos a ter casos no Brasil, a nossa instituição começou a se reorganizar para que pudéssemos receber os pacientes suspeitos ou com Covid para que fizessem o seu tratamento em nossa instituição. Para isso, a gente precisava ter equipes totalmente qualificadas para trabalhar com uma patologia que era bem desconhecida para todos nós, né? Um processo de pandemia que praticamente nenhum de nós, com certeza, já participou desse processo de pandemia. Então, conviver com isso, estruturar uma equipe, motivar a equipe a trabalhar de forma segura, foi o nosso maior desafio. Em relação a essa doença, que não tem rotina, todos os dias era uma novidade em termos de capacitação dos profissionais, de como conduzir os casos, de como lidar com esses casos dentro das nossas unidades. Nós observamos que precisaria ter uma equipe totalmente qualificada, totalmente unida em prol desse objetivo, para que a gente conseguisse os melhores resultados possíveis. Em virtude disso, a nossa instituição criou um comitê interno para que pudéssemos conduzir todos os processos, criar fluxos, a forma como trataríamos esses pacientes, como nós iríamos fazer as capacitações das nossas equipes. E, diante de tudo isso, foi se estruturando as unidades por onde esse paciente passaria. No primeiro momento, nós estruturamos uma área que contava com alguns profissionais de enfermagem, era um grupo menor, que já tinha uma habilidade com o processo anterior, o H1N1. Então, era uma equipe que já estava preparada para atendimento de pacientes de isolamento. À medida que foi se aumentando o número de casos na nossa instituição, foi necessário recompor esse quadro de funcionários. E aí foi o período que a gente precisou que a equipe da moléstias infecciosas entrasse para poder nos ajudar. Para que isso acontecesse, foram feitas várias mudanças, inclusive mudanças de setor, de estrutura física, para que pudéssemos fazer o melhor trabalho possível. E aí a enfermeira Paula, que é a responsável pela unidade, vai apresentar para vocês todas essas mudanças que nós nos propusemos a fazer em comum acordo com o Comitê de Segurança, para que a gente pudesse garantir não só a segurança dos nossos pacientes, mas também a segurança dos nossos profissionais, de forma que eles recebessem as melhores capacitações possíveis, os melhores EPIs e tudo aquilo que pudesse fortalecer a confiança deles de poder trabalhar nessa unidade. Boa tarde a todos, meu nome é Paula. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do evento, contar um pouco da nossa experiência aqui no Hospital de Clínicas. Atualmente, eu estou à frente da coordenação do setor cirúrgica 5, que é uma enfermaria destinada a pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. E, primeiramente, o nosso primeiro desafio, pode passar, foi a reestruturação da equipe. Como a Yolanda falou, nesse momento, desde dezembro, quando a mídia começou a falar sobre o Covid-19, o hospital em janeiro, já começou a mobilização, plano de contingência. No sentido de fazer acontecer, a reestruturação da equipe foi muito importante, no sentido de agrupar uma equipe que era capaz de lidar com esse paciente nesse momento
Então, nós tivemos a fusão de 2 setores. A infectologia, que era responsável pelas moléstias infecciosas, juntamente com a cirúrgica sim. A infectologia já tinha uma experiência com os isolamentos, né, principalmente respiratório, e a equipe da 5 tinha a experiência de ter vivenciado o H1N1. Então, essa equipe, elas se juntaram, foi um momento de bastante importância no sentido de entender o que estava acontecendo no mundo todo, né, e da necessidade de unir a equipe, de todo mundo se envolver nesse processo. Pode passar. Após a reestruturação da equipe, veio a reorganização do setor. Nesse sentido, a gente tentou frisar muito a segurança, não só do paciente, mas também do profissional. As primeiras mudanças que a gente achou importante, principalmente porque naquele momento a gente estava enfrentando, inclusive, a questão de racionalizar o uso do EPI para evitar até um desabastecimento, né? Então, a gente instalou visores em todos os quartos, onde é possível uma melhor monitorização do paciente, monitores também de parâmetros, né, para evitar que o profissional tenha que entrar várias vezes, mais que o necessário no quarto, então ele conseguia ter essa vigilância mais constante do paciente. A indicação em todos os quartos do tipo de isolamento, pois às vezes o paciente ainda permanecia na unidade com as doenças de base que requer outros tipos de isolamento, né? E ultimamente a gente conseguiu a instalação essa foto que é a instalação da pressão negativa nos leitos. Isso foi um grande feito, né, para o setor, diminuir o risco de contaminação do profissional. A reestruturação dos materiais. A gente focou muito na questão da proteção respiratória. Todos os funcionários receberam seus EPIs próprios, né? O face shield, as máscaras, os EPIs, sendo que a gente colocou a identificação separando as máscaras de uso no corredor e as de uso do quarto. A gente fez também uma readequação da estrutura física para evitar locais onde pudesse ter aglomeração. Então, as salas de prescrições, elas foram distanciadas o máximo possível. Houve algumas mudanças também no posto de enfermagem, delimitando um espaço para ficar melhor, né? Passado esse momento de reestruturação da equipe, de reestruturação da unidade, a gente fez também um trabalho de apoio psicológico com os colaboradores. Nós percebemos que, além das demandas, que era uma doença nova, muito falado na mídia, né? Também havia o próprio medo do profissional de levar algo que pudesse causar uma doença nos seus familiares. Então, eu acho que isso foi, assim, a principal preocupação. Eu, enquanto profissional da saúde, vivenciei isso também e senti isso na minha equipe. Então, nós pedimos apoio à psicologia, fizemos um trabalho de escuta terapêutica com os profissionais em todos os horários, onde pudesse ser trabalhada essas questões de insegurança, tentar diminuir, né, um pouco a ansiedade naquele momento. Vivenciando cada etapa, a partir do momento que a gente fez a reestruturação, a fusão dessa equipe, estavam um pouco mais tranquilos, a equipe já mais entrosada, nós começamos no meados de abril, finalzinho de março, abril, nós começamos as capacitações.
no sentido de relembrar que o Covid-19 é uma doença como qualquer outra, né, no sentido de suas especificidades, porém, os EPIs, o uso do EPI, o manejo, então, digamos, é mais uma doença, né? Então, nós relembramos, porque todos os profissionais já sabiam, né, a paramentação, desparamentação, mas nós trabalhamos muito no sentido de relembrar, né? E também de tentar manter essa coesão, que é mais uma doença, né, infecto-contagiosa e que requer esses cuidados. Então, nós fizemos capacitação sobre o paciente crítico, né, pois muitas das vezes, mesmo aumentando os leitos de UTI, às vezes o paciente requer intervenções até estabilização ou até ter condições de ser transportado para a UTI, esse paciente ficava na enfermaria, então nós fizemos capacitações para a equipe se sentir segura, né? Fizemos sobre o manejo do corpo, e tudo isso a gente utilizou muito do plano de contingência. O plano de contingência, ele é um norte, principalmente porque essas informações mudam a todo tempo, né? Então, ela serve para nos nortear. A gente fez a capacitação sobre a coleta do PCR também, pois os enfermeiros lá também, alguns não haviam tido nenhum tipo de treinamento, a gente fez esse treinamento. O manejo do paciente durante o PCR, ou transporte seguro, também visando a própria segurança da equipe também, né? Preparo do corpo, que tem algumas especificidades, fizemos os protocolos, né, os POPs, para esse tipo de transporte. E com as capacitações, você foi dando para perceber que a equipe se tranquilizou um pouco. Então, ao longo desses praticamente 7 meses, né, que vivenciamos esse momento, a equipe hoje ela se sente um pouco mais segura para lidar com isso. E, assim, estamos aprendendo ainda, né? O Covid veio para nos instigar a pesquisar mais, a enfrentar novos desafios, né? E as capacitações, a gente tenta fazê-las frequentemente, conforme é possível. No sentido também de resguardar tanto a segurança do paciente, mas do profissional, a gente faz a testagem sorológica dos IgG e IgM de todos os funcionários a cada 21 dias. Quando o profissional ele é assintomático, se tem algum profissional sintomático, a gente encaminha ele para que sejam feitos os testes necessários. Aqui eu fiz um gráfico com a taxa de infecção entre os colaboradores. Atualmente, ao longo desses 7 meses, a gente teve 7 profissionais contaminados, né? Foram um auxiliar de enfermagem, 5 técnicos de enfermagem e um enfermeiro. No início, o maior número dessas infecções foi em abril, né? E no qual foram 5 que teve essa contaminação, e os outros 2 ficamos num período sem infecção. Em julho teve mais 2 contaminações. Então, o que corresponde a mais ou menos de 29 colaboradores, 1/4 da equipe, né? Aproximadamente a taxa de infecção. Pode passar? Eu gostaria de agradecer, né, abrir para perguntas e acho que mostrar para vocês, né, que apesar de ser uma doença que nos causa medo, ansiedade, quando a gente vê essas imagens dos nossos pacientes indo embora para casa,
bem, estáveis, retornando ao lar e principalmente ao convívio dos seus familiares, é o que tem nos motivado todos os dias a enfrentar, né, de forma firme, de forma a empoderar essas equipes, a estar cada vez mais preparada para poder fazer o atendimento desse tipo de paciente. Então, aqui a gente colocou 2 imagens de 2 pacientes que estiveram com a gente, tiveram um período bem grave, né, passaram pela UTI e que se recuperaram e foram para casa. Ótimo, Yolanda, ótimo, Paula. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Então, é assim, muito bom, né? Acho que assim, todos nós tivemos, foi um grande desafio para todos nós, né? Então, vocês que estavam responsáveis por conduzir esse processo junto da equipe de enfermagem, com certeza é algo que inimaginável, né? Então, frente ao tamanho do desafio, mesmo com a experiência que vocês já tinham cuidando de pacientes em moléstia infecciosa, né? Então, assim, temos algumas perguntas. Eu gostaria de passar. A Ana Correia, ela pergunta se nós, né, tivemos muito absenteísmo e como fizemos para capacitar os funcionários substitutos. Esse absenteísmo, ele primeiro veio retirando todos os profissionais que eram do grupo de risco. Como a enfermagem no hospital tem muitos profissionais que, infelizmente, estão no grupo de risco, esse foi nosso primeiro desafio, né? E as capacitações dos profissionais realmente foi desafiador por estar precisando desse paciente na linha desse profissional, né, no cuidado, e ele ainda muitos não eram da instituição, não conheciam, né? Então foi desafiador nesse momento. O que a gente teve de muita, acho que sorte, foi que demorou-se um tempo até que os pacientes chegassem em estado grave. Então, nesse período de janeiro até março, abril, que começou-se a ter muitos casos graves, a gente teve um período para poder nos organizar internamente e fazer as capacitações. Então, dentro desse setor de moléstias infecciosas e cirúrgicas 5, a gente teve um tempo para poder rever com toda a equipe, em vários momentos, e a gente fez isso em loco, em todos os horários de trabalho, manhã, tarde e nos 2 noturnos, né? E o que a gente percebeu é que a gente conseguia fazer com toda a equipe. E o mais importante, a gente fez com uma das enfermeiras que trabalha lá, que vivenciava o dia a dia das dificuldades que cada um teria no atendimento desse paciente. Inclusive, depois ela fez várias outras capacitações em outros setores e que a gente teve um sucesso muito grande. Porque é bom você ir no setor e mostrar que você consegue prestar uma assistência para o paciente de forma muito segura, a partir do momento que você consegue usar adequadamente os EPIs, que você faz o uso adequado de todo aquele material que é disponibilizado. Então, acho que uma das coisas que nos ajudou muito foi isso. A gente ter um tempo, a gente se antecipou nessa organização, né, Antônio? Do plano de contingência, com esse comitê interno para o enfrentamento do Covid. Então, nos deu um tempo para poder nos preparar um pouco mais. Eu diria, acrescentando, que o plano de contingência, né, o comitê, digo, melhor que o plano de contingência, mas o comitê interno, né, do Covid, essa constituição rápida desse comitê, ela foi crucial, né, nessa organização. Sim. Então, e nós vimos o movimento do Covid começando nas capitais e isso indo para o interior. Então, assim, ele chegou no interior algum tempo depois. E pelo fato de estarmos no interior, a gente conseguiu montar uma estrutura mínima, né? É isso que vocês ressaltam. Até na questão de conseguir juntar as equipes num tempo oportuno para que elas pudessem ter essa aproximação, porque é muito difícil você se deslocar da sua unidade de trabalho, largar um tipo de paciente que você cuida e, de repente, mudar toda a sua rotina. Então, até para isso, essa antecipação nos ajudou muito, deu tempo das equipes se acostumarem, treinarem e estarem mais seguras para poder nos ajudar nesse momento tão desafiador.
É interessante, eu vou acrescentar, né? Nós trabalhamos na mesma instituição, e aí também ressaltando que nós tivemos que interromper o funcionamento de algumas unidades, de alguns leitos, para conseguir o número de profissionais necessário para o atendimento a esse paciente. Então, isso é relevante, né? Assim, com a redução de outros atendimentos, por exemplo, das cirurgias eletivas, houve uma redistribuição desses profissionais pelo hospital para poder atender essa nova demanda, né? Então, assim, foram grandes desafios, eu acho, em tão pouco tempo, uma enorme mudança, né, para todos nós. Então, assim, sem dúvida fundamental. Uma outra pergunta qual é o quantitativo, e aí, assim, qual é o quantitativo de profissionais, a Lisiane faz essa pergunta, de profissionais de enfermagem que nós temos. Eu penso que, assim, eu acho que seria um quantitativo, seria interessante a gente abordar. No hospital inteiro, nós somos um hospital de mais de 510 leitos, né? Então, nós temos um quantitativo, acho que seria interessante quantos leitos nós temos para a Covid e o número de profissionais, né? O que vocês acham? Na unidade de internação, são 16 leitos, né? E aí, à medida que temos pacientes que dá para fazer corte, que é o resultado positivo para o Covid, a gente faz essa junção dos pacientes para poder liberar leito e a gente conseguir fazer o atendimento de todos que a gente precisa. Nós temos leito de saúde mental, que são 4 leitos. Nós temos leito na unidade de pediatria, na UTI neonatal, na UTI são 6 leitos, 8 leitos na UTI adulto. Que já aumentou, já reduziu, né? Em algum período a gente chegou a 20 leitos, né? À medida, isso, na terapia intensiva, e à medida que foi reduzindo os casos, a gente foi liberando esses leitos para as outras patologias que não param de chegar. E como o Antônio disse, o nosso hospital é de alta complexidade, né? A gente já atende muito trauma, muito AVC, muito infarto, então esses leitos de UTI fazem muita falta. Então, à medida que foi tendo essas reduções, a gente foi voltando para as patologias anteriores. Ok. Eu acho também um grande desafio que nesse meio aí foram chegando novos profissionais, né? Sim. E aí, com a abertura, na UTI, por exemplo, nós tivemos uma expansão, né? E vieram novos profissionais para poder ocupar esses postos de trabalho. Então, isso também, como é que foi? Vocês querem falar um pouco a respeito? A gente recebeu, como a gente está fazendo parte da rede EBSER, teve um processo emergencial para poder ter profissionais da área da saúde para nos ajudar. Então, acabou chegando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que foi o que nos ajudou muito na abertura desses leitos novos de UTI. Na nossa unidade, que é a internação, a gente conta com muito pouco, são só 2 profissionais de EBSER, o restante são todos da unidade 5 e da colégias infecciosas que têm tocado o serviço, para poder disponibilizar tanto para a UTI quanto para o pronto-socorro, né, que é onde se faz a triagem dos pacientes quando eles chegam, né, com a suspeita ou com a confirmação do Covid. Então, para poder conseguir atender toda essa demanda, foi se distribuindo à medida que havia grandes necessidades. Para a gente tem 2 técnicos de enfermagem, que tem feito grande diferença em alguns momentos, porque o grupo é reduzido mesmo, né? Acho que todo mundo passa por essa situação de subdimensionamento, mas a gente consegue, desde que a gente está lá, manter um dimensionamento adequado para que a equipe consiga cuidar dos pacientes. A gente segue uma classificação de cumulino dos cuidados, e desde que a gente assumiu efetivamente essa unidade, o dimensionamento é feito diariamente, as escalas são revistas diariamente, né, Paulo? À medida que temos pacientes mais graves, a gente revê. À medida que os pacientes vão ficando mais tranquilos, a gente também revê. Então, é um trabalho que ele é feito 24 horas. Uma outra informação, Paula e Yolanda, que eu acho que é interessante, assim, eu gostaria de perguntar para vocês, né, que vocês estão lá na ponta com esse atendimento. É sobre assim, a gente percebe que anoitece tranquilo e amanhece lotado. Por quê? Porque, de repente, chega uma família inteira, né?
E como é que é isso para o planejamento? Para os profissionais, como é que é isso? E se é isso mesmo? Como a Yolanda disse, essa escala ela é revista diariamente, justamente por esses fatores, né? Ora a demanda é muito grande, ora dá uma diminuída, e principalmente pela gravidade dos pacientes. Hoje a enfermaria ela é preparada e com materiais e suportes para ter condições do paciente ser bem assistido, mesmo que não haja uma vaga de UTI. Então, lá nós temos a equipe multidisciplinar que faz todo esse trabalho com o paciente. Mas isso realmente é um desafio muito grande, principalmente de você prever um quantitativo por uma demanda que geralmente ela não é fixa e ela pode ser muito diferente de um momento para o outro, né? Realmente, assim, esses 7 meses têm sido de muito trabalho. E uma das coisas que a gente tem feito muito é o acompanhamento quase que em tempo real do resultado dos exames. Né? À medida que vai se tendo resultado positivo ou negativo, a gente começa a mexer na enfermaria. Se deu resultado positivo, o que esse paciente pode fazer com o outro? Se deu resultado negativo, eu preciso tirar ele imediatamente da unidade. Para onde nós vamos mandar esse paciente? Então, é um trabalho conjunto com a equipe médica o tempo todo, com a gestão de leito e com as unidades que recebem esses pacientes. E muitas das vezes, eles não vão diretamente para casa quando eles saem do isolamento do Covid. Normalmente, eles têm algumas outras especificidades que precisam dar continuidade a algum tipo de tratamento. Às vezes, ele precisa ir para outra unidade. Então, isso também é feito 24 horas. A gente tem a preocupação de sempre manter a unidade com o menor número de pacientes possível. Porque se chega uma demanda grande no pronto-socorro, a gente tem a condição de fazer o atendimento. Ótimo, estamos encaminhando para o fim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem um comentário aqui do Cosme, né? Muitas pessoas agradecendo, né? Parabenizando Yolanda, Paula, né? Então, e o Cosme fez um comentário. O Cosme, acho que é só um comentário, né? É que ele foi aluno aqui e está em Palmas, trabalhando no SAMU. Que bom! Então, é só matando saudades aí. Então, Vamos de Uberlândia. Isso. Aluno de Uberlândia indo país afora, né? Então, que bom que você, bem como todos os demais, estão participando conosco desse momento tão importante. Eu quero, acho que sem mais perguntas, né? Faltam 2 minutos. Eu quero, para a gente não encerrar a conexão, sem um agradecimento, gostaria muito de agradecer mais uma vez Yolanda, Paula, parabenizá-las pelo trabalho que tem sido feito, que não acabou, né? Não é um trabalho que já passou, isso é presente. A gente está em um movimento de vai e vem, né? de um platô muito alto de contaminados, de novos casos, de morte. Então, assim, não é um trabalho que acabou. Então, eu quero parabenizá-las pela condução desse trabalho, a extensão desses parabéns a toda a equipe, porque essa dificuldade ela não foi enfrentada pelo gestor, ela foi enfrentada por toda a equipe. Nós precisamos acolher bem essas equipes, né? Isso é fundamental. E para esse profissional seguro, paciente seguro, né? Com certeza. Então, assim, eu agradeço muito, muito e parabéns mais uma vez a vocês. E em nome do Núcleo Uberlândia, né, vocês participam conosco do Núcleo Uberlândia, então o Núcleo Uberlândia participando desse grande evento que é essa maratona, da Rebraensp, que tem sido aí sucesso, né, até então, e vamos até a noite nesse sentido. Agradecer mais uma vez, e desculpe, no outro momento eu acabei não agradecendo todos os monitores, né? Então, a Paloma, a Júlia, né? Larissa e o Alan. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Agradeço também aos participantes e toda a equipe organizadora desse evento, todos que passaram por aqui conosco. Quem ainda não preencheu, tem o link para que vocês possam preencher e obter o certificado. Esse certificado será encaminhado posteriormente. Basta preencher uma única vez, tá bom? Então, a gente
eu desejo a todos uma boa tarde e bom evento.